Bíblia diz que não sobrevém sobre vós nesse mundo tentação que não seja humana, mas fiel é Deus que nunca vai deixar nós ser atentados acima que puder. E com tudo isso, dará o livramento para que você possa passar. No momento você pode estar passando por situações que você está imaginando que para você não há jeito. Isso. Mas a Bíblia diz que ainda há esperança, a árvore cortada, ela dará fruto. Então você está sendo agora frutificado ao passar pelo processo de recuperação. Eu, porém, fui me internar ali no centro a qual o pastor era dono, que se encontrava ali no Jambeiro, em Lauro de Freitas. Entrei com a cara e a coragem de passar em tudo sobre a minha vida, a qual nunca gostei, porém, da dependência química sobre a minha vida, mas ela levava a minha vida totalmente no submundo errante, a qual eu aprendi, porém, diversas barbaridades. Mas a Bíblia diz que o laço quebrou e se escapar, porque eu quis isso para mim. Passei 8 meses no centro de recuperação, submetendo tudo o que os outros, porém, sobre a minha vida. E ali fui aprendendo, ali fui exercendo a função. Ao passar 8 meses, o pastor liberava 4 dias para você ir em casa e depois você retornar. Ali estava comigo meu irmão, pastor Eliseu, a qual da igreja também ali na Liberdade, no bairro da Avenida Peixe. E na época ele me levou, a qual o pastor Júnior me liberou. E eu fui para lá, para a igreja dele ali em Alto de Couto. Parando lá, porém, sobre aquele lugar, 4 carros, porém, da Rondesp. Ele parou sobre a porta, porém, daquela igreja. E ali eu entendi que o plano de recuperação que eu estava vivendo, Deus já tinha ocupado mais plano para mim lá na frente. Eu fui pego por uma preventiva a qual eu não sabia. A polícia entrou, me deu voz de prisão. Eu falei para eles que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda mais fazendo os prazeres da carne, mas sim diante do Espírito Santo de Deus. Eu vi tanto palavrão sobre a boca daqueles homens. Ele me pegou, me tirou daquele lugar, me botou no fundo de uma mala e me levou, porém, para Polinter. Cheguei na Polinter pensando que ia passar um processo de 45 dias e ia para casa. Aos 45, porém, naquele lugar, do segundo tempo, eu digo uma coisa a você, 47 dias eu passei. E eles me foram lá, bateram na porta e disseram assim mesmo para mim: olha, e tal, você agora vai ser conduzido para outro lugar. Eu imaginando agora, eu já sei que eu vou sair e vou pregar o Evangelho de Deus. Esqueça. Estava começando, porém, a nova era em minha vida, no mundo espiritual. Eu fui jogado na cova do leão quando podia nem sonhar em entrar, porém na cadeia chamada de Detenção Velha. Naquela época, conduzido por uma facção criminosa dentro de Salvador, a mais elevada. Mas a Bíblia diz que quando Daniel ele é jogado na cova do leão, o leão ele tem que jejuar. A fúria do inimigo era grande, mas o poder de Deus era bem maior. Entrei, porém, com a cara e coragem, não subi para o seguro, entrei diante ao pátio. E chegando no pátio, o que aconteceu? Os demais, a qual conduzia comigo, desde a infância, a qual vinha passando por febre, por algumas situações melancólicas, para sentir terrível dor de parto, para hoje dar resultado e convicção sobre a minha vida. E ali eu passei 4 meses imaginando que eu ia embora. Passou 8 meses imaginando que eu ia embora. Passou 1 ano imaginando que eu ia embora. Passou 1 ano e 6 meses imaginando que eu ia embora. Mas mesmo assim não anunciei a bandeira da fé, continuei pregando, elevando, porém, o nome de Jesus sendo glorificado sobre aquele lugar. Foi lá que Deus colocou no meu coração o culto chamado Portas Abertas, pastor Júnior. A qual culto Portas Abertas era toda manhã, dia de segunda-feira, a qual você chegava sobre a frente do portão e profetizava e dizia: portas abertas, portas abertas, portas abertas. De antemão saía 10, 15, 30, em um lugar que tinha 1000 e poucos homens.
Se passou 2 anos e eu não fui liberado. Vai contando o planejamento de Deus. Às vezes você está aqui dentro querendo passar 9 meses, mas a murmuração não deixa. Porém o seu coração às vezes foge do foco a qual nós estamos pregando. Isso é normal porque é do ser humano. Mas a Bíblia diz até quando Cristo ser formado sobre nós, nós sentiremos terríveis dores de parto. E se passou 2 anos e 6 meses, a porta foi aberta para mim. Eu consegui sair daquele lugar, a qual voltei lá no pastor Júnior para pedir a bênção dele, para ele orar por mim, porque aquilo eu estava incomodado. Eu ia sair vencido o plano, mas Deus botou 4 planos de recuperação na minha vida. E às vezes você está aqui dentro, passando por um plano a qual Deus colocou você, e você automaticamente quer desistir do pleno conhecimento da palavra de Deus. Sair sem beira, sem eira, sem visão de termo, de concretização de crescimento. E Deus botou no meu coração para eu poder fazer a obra dele, abrir um centro de recuperação. Eu fui para a cidade de Herdávila, abri um centro de recuperação, portas abertas, a qual estou lá até o dia de hoje. Vai se fazer 10 anos, se eu não me engano, ali, buscando, clamando, bendizendo e exaltando o nome do Senhor, que vive e reina sobre as nossas vidas. Então, o que Deus colocou sobre vocês, não desista. Não deixe, porém, o seu coração se sufocar. No momento, a palavra, ela entra sobre nós como uma faca penetrante, mas depois vai ser efeito em cada palavra que você está adquirindo aqui dentro. Porque a palavra de Deus, ela diz que ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela corta a divisão do espírito, da junta, medula. Ela é apta para definir pensamento e intenções malignas do coração. A Bíblia é sujeitar, pois a Deus existia o diabo e ele fugirá de vós. Os maus conselhos te levam ao buraco, mas o bom conselho te afirma sobre a rocha. Porque a Bíblia diz a cada dia que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a certeza e a prova das coisas que nós esperamos, sem a qual nós não veremos a Deus. Estou aqui hoje, casada, minha esposa está ali, a qual Deus tem colocado sobre o meu caminho, tem abrido, porém, um projeto sobre a minha vida, a qual automaticamente dentro da cidade sou bem visto, com bom testemunho, porque eu perseverei. Passei por tudo no centro de recuperação, passei por necessidade, dificuldade quando abri a obra, mas Deus, ele reinou sobre a minha vida. A Bíblia diz que Deus, ele fará chover, mandar ao deserto, para que vocês continuem firmes diante da presença dele. Não deixe seu coração olhar para o lado, nem para o outro, mas sim olhar para o alvo, que é Cristo. No momento era uma repreensão terrível, pastor, quando eu estava passando pelo processo de recuperação. Mas hoje eu louvo a Deus pela sua vida, porque Deus te usou para você me formar essa pessoa que eu sou hoje. Foi através da vida do pastor Júnior, a qual passei 8 meses ouvindo a palavra. E Deus me deu mais 3 planos, a qual exercia a minha vida no mundo espiritual. Que Deus coloque no coração de cada um de vocês a plena verdade, porque Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, e todos que crerem, ainda que esteja morto, viverá. Meu testemunho é esse aqui, um pedaço, mas quem está intacto aqui, em carne em si, a qual você está vendo, foi uma pessoa que foi alvejada diversas vezes pela polícia militar, procurado, porém, em Salvador, em Desacência, a qual, querendo ou não, trazendo hoje para a carta do baralho, a gente vai dizer que eu era o nó de pau, o primeiro. Mas Jesus
Ele chegou primeiro sobre a minha vida. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Que Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus, eu sempre agradeço essa rica